É, ahn, o meu problema, há quem diga que é problema, há quem diga que basicamente é o que eu penso que é a solução, né? Então, vou dizer do meu ponto de vista. A minha solução é que eu sempre questionei tudo. Eu sempre fiz questão de questionar tudo. Não importa quem fosse a autoridade que estava ensinando. Entende? Podia ser o Papa, podia ser bispos, podia ser qualquer um. Grandes líderes empresariais, enfim, podia ser qualquer um. Não importa. O cara podia ter, sei lá, várias coisas que aparentemente o tornasse alguma autoridade. Eu ia questionar o que ele estava falando. Eu ia. Podia estar com um terno mais caro, podia estar com um carro mais caro, podia ter os melhores resultados. Eu ia pôr em xeque. E eu sempre gostei de ser assim. E tem coisas que muitas vezes são ensinadas e que são absorvidas. E quando a gente está falando é, dos ensinamentos acerca da religião e da própria hermenêutica, né, que basicamente é a forma como nós interpretamos as escrituras sagradas e desenvolvemos os nossos pontos de vista, a gente encontra uma série de incoerências. Por exemplo, você vai na questão das orações. Realmente, algumas pessoas acham que precisam orar mais de 1 hora para que as suas orações tenham mais chances com Deus. Tenham mais chances com Deus. Tem pessoas que acreditam nisso, né? E isso não faz sentido. Não faz o mínimo sentido, inclusive. O próprio Jesus tinha orações curtas. Então, para você ter uma ideia, o próprio Jesus ensina uma oração curta. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Olha aqui, levou pouco tempo para recitar essa oração. O próprio Cristo ensina uma oração curta. Isso e isso dessas orações longas, isso é mais promovido pelo protestantismo pentecostal. E até os neopentecostais também, alguns fazem isso, né? E isso é um padrão e que não faz sentido, logicamente. Mas por que as pessoas têm essa ideia? Por que as pessoas elas partem desse princípio? Por que creem nisso? Porque não questionam. Porque não busca a verdade. Não busca aquilo que de fato faz sentido. Você quer ver uma coisa? Quando nós falamos de orações, a gente tem 3 coisas que a gente precisa entender. O primeiro é a vontade de Deus. O segundo, a vontade dos homens. E o terceiro, as leis que governam o universo. São essas 3 coisas que a gente precisa entender quando nós falamos de oração. Então vamos lá. Primeiro, existe uma coisa chamada confluências de vontade. Eric, o que seriam as confluências de vontade? A vontade de Deus é quando a vontade de Deus conflui com a vontade dos homens. Na verdade, a vontade de Deus é quando não, né? Porque isso é o tempo todo. A vontade de Deus conflui com a vontade dos homens.
Você está num mundo onde esse mundo, as circunstâncias são definidas pela vontade de Deus, ao mesmo tempo que são definidas pela vontade dos homens. A vontade dos homens é uma grande influência. Lógico que é a vontade de Deus quem prevalece, mas a vontade dos homens é uma grande influência. A vontade de Deus, por exemplo, pode ser de prosperidade para o mundo, mas se o mundo todo virar comunista, a vontade de Deus não vai prevalecer, porque a vontade dos homens está diferente. Você está entendendo? Então a gente tem a vontade de Deus confluindo com a vontade dos homens. Quando a vontade de Deus, ela diz que sim, aquilo, a oração feita, ela tem muito mais chances de se materializar na realidade. Agora, a vontade dos homens ou as leis podem impedir. Por exemplo, quando você pede, Deus, prospera o meu negócio. Prospera o meu negócio, Pai, me ajuda. Tudo bem, Deus diz. Eu te ajudo. Eu quero muito que o teu negócio prospere. É do meu desejo. A vontade de Deus está a seu favor. Olha que maravilha. Mas então, você é um péssimo gerente. Sua vontade. Você é um péssimo gerente. E, sendo você um péssimo gerente, a sua administração dentro da sua empresa não está boa. As leis. Eu preciso de uma boa administração dentro da minha empresa para que ela prospere. Não é verdade? É verdade. Né? Então, aqui eu tenho a vontade de Deus que está ao meu favor, mas a minha vontade não está no mesmo sentido da vontade de Deus. Eu desejo que a minha empresa prospere, mas existe uma falha no meu gerenciamento. Logicamente, por meio de qual lei se dá a lei do crescimento? A lei do esforço. Para obter o crescimento eu preciso do esforço, mas não só esforço pelo esforço, mas esforço pela eficiência. Então, minha empresa cresceria a partir do momento que eu me esforçasse, fosse um bom gerente. Entende? Então, a vontade de Deus, ela pode ser positiva. Mas se não há uma vontade dos homens no mesmo sentido da vontade de Deus, e se as leis elas não estão favoráveis com a vontade de Deus, a vontade de Deus ela não pode materializar-se. Porque Deus estaria violando as suas próprias leis. Deus instalou a lei do crescimento, assim como a lei do esforço. Não é verdade? Não é à toa que, por exemplo, quando você pega uma fruta, nessa fruta já vem as sementes para produzir mais frutas daquela fruta. Né? Então, Deus ele coloca a lei do crescimento nas coisas. A lei do crescimento, isso é uma amostra da lei do crescimento, que dentro de uma fruta tem várias sementes que podem dar várias frutas. Não é verdade? Então, qual é a lei pela qual a lei do crescimento ela é realizada? A lei do esforço. São as leis universais, isso que eu estou falando. A lei do esforço, ou seja, a lei do esforço, ela exatamente promove a lei do crescimento. Eu tenho crescimento por meio do esforço. Mas o esforço, ele não pode ser o esforço pelo esforço, senão seria um trabalho inútil. O esforço, ele é um esforço pela a eficiência. Então, uma oração, ela não se materializa pela oração e nem pelo tempo de duração. Uma oração, ela se materializa quando
essa oração está em conformidade com a vontade de Deus, a vontade dos homens e as leis. Quando você entende isso, meu amigo, você entende o motivo pelo qual as orações elas são atendidas e outros porque as orações não são atendidas. Não é que Deus não quer, não é que Deus é ruim, não é que Ele está querendo te frustrar, é porque não dá. Entende? Ele não vai atropelar as próprias leis que Ele instalou no universo para te favorecer. Entende? Eu sei que você espera ser favorecido de alguma forma. Você gostaria de ser um filho especial de Deus. Mas a gente tem que parar com essa bobagem. A gente tem que parar com essa bobagem. Entende? E tem que entender que Deus é Deus e Ele é um Deus justo. Não tem essa dele me tornar um filhozinho predileto dele. Entende? Ele vai agir comigo e eu preciso interagir com ele de forma que não espere nenhuma predileção. Apenas faça o que tem que ser feito. E apenas entenda a verdade acerca dele. E a forma como ele age, de fato. Esse relacionamento com Deus é um relacionamento mais maduro. Entende? Se comportar como uma criança mimada não funciona. Deus, eu quero, o Senhor tem que me dar, eu quero. Porra, peraí. Calma. Entenda que as coisas têm seu tempo. Nem sempre o que você pede é o melhor para você. Deus tem outras milhares de pessoas para atender. Então, calma. Mas é uma das coisas que, né? Muitas pessoas não conseguem entender. Então, meu amigo, não fica frustrado quando você não tem suas orações atendidas. Tem um motivo para elas não estar serem atendidas. E o motivo você pode descobrir quando você olhar por esse ponto de vista que eu acabei de dar. Entende? É bem simples. Olhe as coisas por esta visão. Vontade dos homens, vontade de Deus e as leis.